você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, capítulo de número 12. Hoje é um dia muito importante para algumas cidades do nosso país, onde acontecerá eleição de prefeito, de vereador. E a nossa cidade não é diferente disso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o calvinismo e a política. Queridos, vamos ler Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17, que diz: E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a de Deus o que é de Deus. E muitos se admiravam dele. Meus queridos, a maioria dos cristãos, e nós nos colocamos nisso, nós não vivemos enclausurados em igrejas ou em nossos lares. Pelo contrário, nós vivemos a nossa vida cotidiana no mundo. Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós cuidamos das nossas famílias, nós contribuímos de forma direta ou indireta para a sociedade a qual nós fazemos parte. A grande parte da nossa vida, então, como cristão, ela de fato vai ser conduzida e vivida na esfera pública, no trabalho, no comércio, na educação, no lazer, na política e no governo. Então é fato que boa parte da nossa existência como cristão, nós gastamos em compromissos na esfera pública, nós gastamos em compromissos que têm uma agenda de envolvimento social. Então, logo, se a participação da vida pública, ela é tão intensa como nós aqui, pelo menos, começamos a idealizar nessa manhã, não seria estranho pensar que Deus não está interessado na esfera pública da nossa existência? Estou dizendo isso porque nós vivemos em dias em que existe uma dicotomia que não é bíblica e muito hoje influenciada por conta do secularismo, em que defende-se que existe uma dicotomia entre a sua vida pública e a sua vida privada. E a fé cristã, nesse caso, ela fica do lado do aspecto privado, ou seja, você não pode, de forma alguma, externalizar a sua fé ou até mesmo torná-la pública. Então, o ponto que nós temos que começar a pensar nessa manhã, eu quero começar por isso, é que muitos cristãos pensam que Cristo não se interessa pela esfera pública e que deseja que seus seguidores foquem apenas no que diz respeito a questões eclesiásticas, ou seja, a ideia de que o Senhor está muito mais interessado na nossa vida aqui dentro da igreja do que lá fora, ou até mesmo inverte, ou seja, há uma grande ênfase na nossa vida aqui dentro e pouca ou nenhum envolvimento com a vida que existe fora das quatro paredes da vida eclesiástica. Então, é muito comum nós ouvirmos de irmãos ou até mesmo de pessoas que não são crentes as frases como: religião e política não se discute, né? Ou nossa, pastor não pode pregar sobre política, né? Hoje mesmo aqui nós vamos falar de política o dia inteiro, né? E a grande pergunta é: por que nós não podemos falar sobre política? Né? Aquela velha discussão, né? Política, religião e futebol não se discute. Essa máxima já é errada porque você coloca o futebol, que é uma coisa tão banal, trivial, no mesmo nível de valor que a política e a religião, que são duas coisas que fazem parte da nossa dinâmica de vida e o tempo inteiro, de certa forma, influencia a nossa dinâmica de vida. Então, nós temos que começar com alguns questionamentos. Será que Deus não se interessa pelo envolvimento do seu povo na esfera pública? Será que Deus não está interessado que o seu povo se envolva, por exemplo, na política, se envolva em governos? Será que não? Será que o senhorio de Cristo é restrito apenas à igreja e à vida espiritual privada dos seus seguidores? Será que nós não temos um conceito de soberania de Cristo, de reinado divino, muito limitado à esfera da nossa vida espiritual? E nós entendemos, à luz das Escrituras, que o senhorio de Cristo não se restringe apenas à nossa vida espiritual, à nossa vida eclesiástica.
O domínio de Cristo, ele é muito mais amplo. Nós entendemos, à luz das Escrituras, que o domínio dele, de fato, é o cosmos. Então, nós vamos começar lá no início das coisas, nós vamos mostrar o que a Bíblia fala sobre a esfera pública. O primeiro conceito que nós temos que entender é que foi Deus quem criou a esfera pública. Querido, Gênesis 1, Gênesis 2, nós encontramos ali o mandato cultural e o mandato social. Mandato cultural em que Deus impôs aos seres humanos a tarefa de governar, a tarefa de servir a terra, a tarefa de se envolver na esfera pública. E, ao mesmo tempo, o mandato social também envolve essa esfera pública, porque diz respeito aos nossos relacionamentos. Então, a partir de Gênesis 1 e 2, nós vamos ver que, de fato, foi Deus que criou a esfera pública. E o nosso, queridos, o nosso labutar dentro da esfera pública significa a nossa participação na criação do Senhor. Então, nós temos que começar a entender que tudo o que somos e fazemos na esfera pública, seja no aspecto profissional, individual, familiar ou comunitário, está sim, queridos, ligado à nossa criação e, portanto, é do interesse do nosso Criador. Então, se diz respeito à criação, diz respeito que isso também, o Senhor se interessa por isso. Se o Senhor se interessa por isso, então, de certa forma, nós temos sim que nos envolver com aquilo que diz respeito à esfera pública. Mas aí entra um problema. As pessoas vão dizer, pastor, mas como é que nós vamos nos envolver na esfera pública se ela é totalmente contaminada pelo pecado? Evidentemente que a esfera pública está contaminada e distorcida pelo pecado. Como disse uma escritora, o pecado teve um efeito ondulatório que se estendeu também para o mundo natural, não ficou apenas no mundo espiritual. Só que nós temos que ter a compreensão, queridos, de que não há parte da criação que seja má ou ruim por natureza. Então, por mais que nós odiemos o pecado, nós devemos mostrar um profundo amor e respeito por este mundo como obra de Deus. E mesmo que nós enxerguemos a ruína, que o pecado cometeu, vamos dizer assim, o pecado acometeu esse mundo, a obra da criação do Senhor, nós ainda podemos enxergar a bondade original de Deus em sua criação. Então, eu quero aqui citar a Nancy Pierce, que ela diz que a linha entre o bem e o mal não é traçada entre uma parte e outra da criação, porém passa pelo coração humano, em nossa disposição de usar a criação para o bem ou para o mal. Então, o que a Nancy Pierce está dizendo é o seguinte, olha, as esferas que Deus criou, a esfera pública que Deus criou, ela não é ruim, ela é boa. O problema é que, como disse um presbítero amigo nosso aí, tem o bicho-homem lá, o Bios. É ele que atrapalha tudo. Porque ele tem um coração corrompido e é ele que se utiliza dessa estrutura criacional dada pelo Senhor. Então, queridos, nós temos que começar a entender. Há um escritor, o Robert Walters, em seu livro Criação Restaurada, que ele fala muito sobre isso, sobre a ideia de existir uma estrutura criacional dada por Deus. Aí nós temos aí a família, a igreja, o Estado, a arte, escola, trabalho. Ele está dizendo, olha, dentro dessa estrutura criacional de Deus estabeleceu leis específicas para que pudéssemos viver dentro delas. Nós falaremos um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, existe a direção, ou seja, como que nós usamos essa estrutura que Deus nos deu. Ou nós vamos usar para a glória do Senhor, ou nós vamos usar, de fato, para a apostasia. Então, queridos, só para você ter um exemplo de como é que funciona essa ideia de estrutura e direção, por exemplo, o Estado é ordenado por Deus para estabelecer justiça. Só que na direção que o Estado toma, ele pode muito bem ser deturpado para fins tirânicos. Totalitarismo, por exemplo. Outro exemplo, a arte. A arte é um presente bom de Deus. Só que quem a utiliza pode usar na direção, por exemplo, a promover a decadência moral, em filmes, em livros e por aí vai. Então, o que eu quero que você entenda é que essa esfera pública a qual nós vivemos, ela não é ruim. O problema somos nós que vivemos nela. O coração pecaminoso do homem é que se utiliza de forma errada dessa estrutura criada por Deus. Então, nós temos que pensar que se existe a bondade do Senhor, existe o pecado,
Qual que é a nossa forma de nos envolvermos nessa esfera pública? Eu entendo aqui que tem que ter um engajamento missional na esfera pública. Nós temos que nos envolver na esfera pública. Nós não podemos deixá-la à mercê simplesmente do inimigo, do pecado ou de pessoas ímpias. Eu quero citar aqui para vocês o Christopher White. Esse livro é um livro muito bom e ele fala sobre isso. Ele fala que a nossa queda não é motivo para nos esquivarmos da arena pública, assim como o fato de enfrentarmos enfermidades e mortes, que em última análise são resultados do pecado, não são razões para os cristãos se eximirem de ser médicos ou de realizar funerais. Então, o povo de Deus, queridos, ele é chamado para se engajar nesse mundo caído. E o nosso engajamento nesse mundo caído, ele tem como foco a restauração e a renovação da criação. Então, entenda, nós, como servos do Senhor, nós nos envolvemos no mundo, não é porque nós idealizamos que este mundo vai ser destruído ou tudo vai ser substituído. Pelo contrário, né? Nós temos uma compreensão radical do pecado nas dimensões públicas, só que nós entendemos à luz das Escrituras que a esfera pública ela não precisa ser extinta por causa da corrupção. O que ela precisa ser é redimida, o que ela precisa ser é restaurada. Então, o nosso envolvimento missional, queridos, neste mundo caído, é confrontando o pecado e, ao mesmo tempo, utilizando as estruturas criadas por Deus de uma forma que o glorifique. Deixa eu fazer aqui de uma forma de gráfico que é mais fácil. O nosso envolvimento missional, ele envolve duas coisas. Profético, nós denunciamos o pecado, né? Quando nós comparamos com a bondade criacional de Deus, à luz da palavra do Senhor, nós temos condições de ver aquilo que é errado, e a partir disso, então, nós confrontamos aquilo que é errado, mas ao mesmo tempo também há um envolvimento escatológico, ou seja, nós temos a esperança de que todas as coisas serão de fato renovadas, né? Nós cremos que a totalidade da vida, né? O aspecto pessoal, familiar, público, será resgatado e restaurado. A produtividade que glorifica a Deus. Isaías capítulo 65 fala sobre isso. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 fala sobre isso. O dia que o Senhor voltar, Ele vai restaurar, Ele vai purificar todas as estruturas caídas e danificadas pelo pecado. Quando nós vamos, por exemplo, Apocalipse 21, nós esperamos o dia em que Deus descerá para viver conosco numa criação totalmente restaurada. Então, o nosso envolvimento, queridos, tem que ter esses dois pilares. Ele tem que ser profético, entendendo que existe o pecado e à luz da palavra o confrontando, mas também tem que ser escatológico, entendendo que aquilo que Deus criou, por mais que hoje tenha algumas manchas do pecado, nós caminhamos para a restauração de todas as coisas. Então vamos caminhar, vamos entendendo isso. Eu coloquei esse início, essa introdução, para que você possa entender que essa dicotomia em que o cristão não pode se envolver com a política, com a vida pública, ela não é bíblica. Ela é totalmente secularizada, né? Então, nós temos que, no finalzinho aqui do estudo, eu espero que você entenda isso, que o nosso não envolvimento na esfera pública, ele acaba sendo contrário àquilo que a nossa fé cristã, a nossa cosmovisão cristã, ela defende. Então, eu quero pensar com você aqui no calvinismo como uma biocosmovisão, tá bom? Como nós somos reformados calvinistas, eu quero passar um pouquinho para você sobre o que é o calvinismo. O calvinismo, queridos, não é simplesmente aí um sistema teológico, né? Mas como diriam os puritanos, é piedade, né? O calvinismo tem a ver com espiritualidade. Só que o problema é que nós, reformados, calvinistas, presbiterianos, nós perdemos muito quando nós enxergamos o calvinismo apenas como um complexo teológico. Nós perdemos demais, queridos, quando nós pensamos que o calvinismo diz respeito apenas à eleição e predestinação. Então, o calvinismo ele precisa ser visualizado como uma articulação bíblica do chamado de Cristo para o discipulado. Então, o calvinismo em si, como um sistema teológico ou doutrinário, ele não possui valor algum, queridos, se ele não produzir em nós um modelo de vida bíblico que aponta para a graça soberana de Deus. Então, o calvinismo, como diz o James Smith, é apenas uma lente que amplia esse tema persistente da narrativa da autorrevelação de Deus. Tudo depende de Deus, tudo é dádiva de Deus.
Então, eu quero apenas enfatizar para você, já que você faz parte de uma igreja que é calvinista, que para nós o calvinismo ele é muito mais amplo do que simplesmente pensar em predestinação e eleição. Tá? E quem nos ajudou bastante em desenvolver esse conceito foi o Abraham Kuyper, tá bom, queridos? Abraham Kuyper foi um holandês que nasceu em 1837, faleceu em 1920, era um pastor, teólogo, reformado, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, que se tornou o primeiro-ministro da Holanda em 1901 a 1905, tá bom? Então, só para você ter uma ideia aí que o Kuyper foi um homem extremamente ativo na vida pública e foi um homem que trouxe uma grande contribuição para pensarmos nessa perspectiva de como que nós podemos desenvolver com a esfera pública. O Abraham Kuyper, queridos, ele deu uma série de palestras no seminário de Princeton, seminário teológico em 1898, que se tornou um livro. A editora Cultura Cristã tem esse livro chamado O Calvinismo, e que é muito interessante porque nessas palestras ele apresenta o calvinismo como uma força cultural, um sistema de vida não restrito às esferas eclesiásticas e teológicas. Então, pela forma que ele desenvolveu a sua vida e pelo pouco que nós vimos aqui no seu histórico, né, de ter sido extremamente ativo na política pública do seu país, é de se notar que, de fato, ele teve uma compreensão muito mais profunda à luz da palavra, o que, de fato, deveria ser seu envolvimento na esfera pública. Então, o Kuyper, ele defendeu que o calvinismo ele funciona como uma biocosmovisão, né? Ou seja, ele nos dá uma percepção do mundo, ou seja, uma cosmovisão, e ao mesmo tempo é um sistema de vida, né? A ideia aí que ele utiliza de bios, né? Só que tudo isso só tem sentido porque, segundo ele, isso aí está arraigado nas Escrituras, para que através da palavra do Senhor o cristão possa enxergar todas as coisas de forma correta e utilizar tudo de forma corretamente. Então, o calvinismo, queridos, é uma biocosmovisão completa que envolve todos os aspectos da vida, todas as áreas do conhecimento humano. Então, partindo de Calvino, o que nós vamos ver é que Kuyper entendia que o calvinismo, queridos, ele promovia uma unidade de sistema de vida. Então, não é simplesmente você pensar que o calvinismo diz respeito a uma explicação bíblica sobre predestinação e eleição. Não, diz respeito a todas as facetas da nossa vida. Então, apenas um desdobramento, né, o calvinismo é apenas um desdobramento daquilo que as Escrituras nos ensinam diz respeito ao nosso envolvimento na esfera pública. Aí a palavra do Kuyper dizendo que o calvinismo não é um fenômeno parcial, nem foi um fenômeno simplesmente temporário, mas é um sistema de princípios abrangentes que, enraizado no passado, é capaz de fortalecer-se no presente e de encher-nos com confiança para o futuro. Tudo isso, quer dizer, ele diz porque, de fato, na ideia dele, tudo isso aqui está arraigado na palavra do Senhor. Então, se você tira a palavra do Senhor, de fato o calvinismo não tem sentido nenhum de existir e, de fato, não tem qualquer poder para nos direcionar em como devemos desenvolver com a nossa vida pública. Então, como biocosmovisão, o calvinismo enxerga o mundo como criação de Deus, percebendo com clareza o papel do servo do Senhor na criação, servindo a Deus na criação e, ao mesmo tempo, separando-se daquilo que é pecaminoso. Então, vamos caminhar, entendendo que o calvinismo nos ajuda a pensar sobre isso. Qual que é a relação entre a igreja e o Estado? Isso aqui é um ponto bem problemático e que, vez ou outra, nós escutamos bastante sobre isso, né? A igreja tem que ser separada do Estado. Vamos entender, então, um pouquinho melhor sobre isso. Eu quero começar mostrando para você visões cristãs da relação entre igreja e Estado. Tá? Existem várias, não apenas uma, mas existem várias formas de enxergar a relação entre igreja e Estado, tá bom? A primeira, queridos, é a teologia dos dois reinos, tá bom? Existe aí a ideia do reino espiritual, reino terreal, né? Essa divisão dos domínios do mundo é fruto da tradição luterana, tá bom? Lutero, ele acreditava que para uma correta interpretação da Bíblia, você tinha que distinguir entre lei, porque a lei apontava para um Deus irado contra o pecado, mas você também tinha que apontar para o Evangelho, que revela um Deus misericordioso, salvando pecadores. Então, essa noção dos dois reinos, queridos, é uma aplicação dessa distinção entre lei e Evangelho. Então, para quem defende a teologia dos dois reinos, eles vão abraçar a seguinte ideia, que o uso da lei de Deus, ela é para o mundo secular. Tá bom? Então, aqui onde tem a ordem social, Estado, família, trabalho, lei, aqui a lei do Senhor impera. Por quê? O sentido aqui é que haja um refreamento do pecado.
Só que, em contrapartida, na perspectiva dessa teologia, o uso do evangelho, ele é específico para a igreja. O uso do evangelho é específico para o uso, né, dos salvos em Jesus Cristo, tá bom? Então, você percebe aí que há uma dicotomia entre esses dois reinos, né? O Veit, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que, na teologia dos dois reinos, Deus governa o mundo de dois modos distintos, né? O seu reino espiritual está na igreja, cuja regra é o amor, e ele administra o perdão por meio do evangelho, mas o reino terreal de Deus é mantido na ordem social secular, cuja regra é a justiça administrada pela lei. Deus é a autoridade derradeira por trás dos governantes terrenos, de modo que lhes obedecer é desobedecer a Deus. Então, a ideia do Veit aqui é aquilo que a teologia dos dois reinos defende, é que o Senhor continua sendo soberano sobre os dois reinos, né? A diferença é que há uma distinção da forma que Deus administra esses dois reinos. Nós temos também, queridos, o dispensacionalismo, e aí boa parte, vou dizer para você, do cenário brasileiro evangélico abraça o dispensacionalismo, né? E aí boa parte também vai entender que existe uma separação entre esses dois reinos, tá bom? Então, o dispensacionalismo, ele vai defender isso, que de um lado existe a igreja, que é o reino sagrado pertencente a Deus, e do outro lado existe Satanás, tendo domínio sobre o mundo secular, né? O Estado, a família, a escola e por aí vai. Então, o dispensacionalismo, ele começou com o pastor irlandês John Darby, que ele tentou resolver, queridos, justamente o problema da relação entre lei e graça, só que o que ele faz é separar completamente uma da outra. Então, ele coloca de um lado a igreja e do outro lado a questão da vida secular. Então, nessa perspectiva aqui, queridos, o crente, ele deve se concentrar apenas na igreja, nos assuntos espirituais, certo? Esquecendo a política. Então, na perspectiva do dispensacionalismo, o Estado e as demais atividades seculares, elas são vistas como maléficas, como más. Então, por exemplo, há a ideia de que não se deve envolver com a política porque ela é de Satanás. Aí o texto que nós lemos em Romanos 13, ele tem que ser excluído da visão dispensacionalista, porque aquele texto fala que o governo, né, o Estado, ele é servo do Senhor e ele foi constituído para barrar o mal, para punir o mal. Então, é meio que desconexo você pensar que está debaixo da tutela de Satanás, né, e ao mesmo tempo Satanás a utiliza contra si mesmo. Então, o Franklin Ferreira, ele faz uma observação muito interessante sobre esse ponto, que talvez a ideia dispensacionalista de maior impacto no ideário evangélico foi relacionar a lei ao mundo como decaimento, compreendendo o mundo como espaço esvaziado do interesse de Deus até o fim dos tempos, restringindo assim a graça aos limites da igreja e das dimensões espirituais. Não é de se estranhar, portanto, que com o tempo o movimento evangélico tem classificado o mundo como caso perdido até a volta de Jesus Cristo. Tá bom? Então essa é uma visão um pouco complicada de enxergar a participação do cristão na esfera secular. Mas nós temos também uma terceira, que é o princípio da subsidiariedade, tá bom? Essa é um conceito que foi desenvolvido ao longo do tempo e muito abraçado pela Igreja Católica, acabou que mais desenvolvido pela Igreja Católica, e que em alguns países de linha mais neoliberal, ele é mais abraçado, ou até mesmo liberal, ele é abraçado. Liberal no sentido econômico, tá bom? Então, esse princípio, ele foi adotado, né? Ele foi assim, desenvolvido até chegar a esse ponto, principalmente por um francês católico, Jacques Maritain, e esse homem escreveu vários assuntos, inclusive sobre política, tá bom? O David Koyzis, ele explica bem esse termo de subsidiariedade, que ele diz que significa que sempre que possível, as coisas devem ser feitas pelo menor elemento concebível na hierarquia social, sendo que uma comunidade superior como o Estado, por exemplo, só tem justificativa para fornecer assistência, subsídio, se isso falhar. Porém, uma vez corrigindo o problema, a comunidade superior deve se retirar mais uma vez e finalizar a sua intervenção. Então, para que você possa entender esse princípio melhor, você vai ver que a ideia desse princípio é que só Deus tem soberania no sentido restrito, né? Então, Deus está lá em cima e só Ele tem a soberania absoluta. Esse sistema também entende que a sociedade é formada pelo Estado,
Estado, pelos cidadãos e por uma variedade de comunidades, que ele coloca aqui como estruturas intermediárias, né? E aí ele vai dizer que essas estruturas, cada uma tem a sua própria autonomia. Há uma distinção, por conta daquilo que é fruto do catolicismo, né, entre a ordem espiritual e a ordem temporal. A espiritual, na perspectiva desse princípio, é mais elevada, certo? Mas a ordem natural, ela tem uma certa autonomia e ela funciona para o bem da sociedade, para o bem comum. Nessa hierarquia, você percebe que abaixo de Deus existe a igreja, tá bom? Então, assim, a igreja vem abaixo de Deus porque nessa ideia desse princípio, a igreja é o agente sobrenatural de Deus, o agente especial de Deus para derramar a sua graça sobre os fiéis. Por isso que há uma distinção dela do Estado. Logo depois nós vamos ver o Estado, que na perspectiva católica é um Estado, o Estado ele é fruto vamos dizer assim, desenvolvimento do homem, então não tem qualquer relação com a pessoa de Deus, tem relação simplesmente com o mundo natural, e abaixo dele nós vamos ver as estruturas intermediárias, tá bom? Qual que é a grande ideia desse princípio aqui, e que não é uma ideia até não tanto ruim assim? A ideia dessa subsidiariedade é que o Estado ele tem que fazer vamos dizer assim, como se fosse regular e fiscalizar. Então, sempre que precisa, o Estado ele entra, ele fiscaliza as estruturas intermediárias, né? Como é que isso está afetando, por exemplo, a vida dos indivíduos, e depois ele sai, né? Então, por exemplo, é como se fosse uma intervenção do Estado em alguma coisa da economia, por exemplo. Então, o Estado vai lá, corrige o que está errado, nem sempre corrige, né? E depois o Estado sai e deixa as coisas. Uma dessas esferas, o que Deus fez? Deus colocou a sua própria lei. Então, quando Deus criou cada uma dessas esferas, a ideia é que Deus colocou de forma interna dentro dessas esferas leis específicas de atuação de cada uma delas. Então, por exemplo, Deus determinou como que o Estado iria funcionar na criação, Deus determinou como que a família deveria funcionar, quais as leis que regem a igreja, quais as leis que regem a arte e por aí vai, tá bom? Então, essa ideia de soberania é que essas esferas, elas não são autônomas, tá bom? Elas são independentes, devendo cada uma responder a Deus, que é o doador da autoridade. Então, a soberania das esferas aí, ela tem muito mais a ver em como que cada uma foi instituída por Deus e como cada uma tem independência e leis específicas de Deus para agir dentro daquilo que Deus colocou como lei funcional, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma frase do Doiver. O Doiver fala uma coisa muito interessante sobre isso, que ele fala que as relações sociais cujas estruturas são irredutíveis, tais como família, Estado e igreja, sempre possuem uma esfera original de competência, em princípio limitada uma em relação à outra. As fronteiras da soberania das esferas, portanto, nunca podem ser estabelecidas unilateralmente por uma das partes, em uma certa relação social, tal como o Estado ou a igreja. Essas fronteiras são estabelecidas na ordem cósmica divina e não dependem da arbitrariedade humana. Então, a ideia do Doiver é que Deus ele estabeleceu princípios claros como cada uma dessas esferas devem agir, e não depende do homem tentar mudar ou tentar inverter. O que nós vemos constantemente é justamente isso, né? Uma ingerência, às vezes, da esfera do Estado na esfera da igreja. O Estado, que não é competência dele, por exemplo, legislar moral, querendo legislar sobre moralidade. Então, é entender que essas fronteiras são estabelecidas por Deus e que não depende de nós, homens, como que nós queremos utilizá-las. Deus, em sua ordem criacional, já deixou específico como elas devem ser usadas e como aquilo de fato glorifica ao Senhor. Então, a soberania de cada uma delas quer dizer que elas não devem usurpar ou interferir na autoridade de outra esfera. Cada uma dessas esferas, autoridades em si, é responsável por suas ações perante Deus. Então, a soberania em uma esfera, querido, é o direito de se desenvolver naquela esfera de um modo particular. Então, nesse conceito, quando uma
esfera ela é absolutizada, né? Ou seja, vamos pensar assim, quando a igreja ela pensa que ela pode tomar o topo, e aconteceu isso, por exemplo, na época medieval, em que a igreja era igreja-estado, né? Houve uma absolutização, não apenas de uma, mas de duas esferas. Nós vamos ver que tanto a individualidade dessa esfera, quanto a individualidade das outras esferas, acaba sendo prejudicada. Então, nenhuma esfera, queridos, deve reivindicar o topo da hierarquia que pertence apenas à pessoa de Deus, né? Mas o que nós entendemos à luz das Escrituras é que ambas esferas devem trabalhar dentro das fronteiras estabelecidas pela própria pessoa de Deus. Além disso, queridos, nós temos que entender então o Estado como uma das esferas de soberania. O Estado faz parte disso, né? E se nós entendemos que Deus governa sobre todas as esferas, nós entendemos também que Deus governa sobre o Estado. Então, o Estado, ele não pode simplesmente impor as suas leis sobre as outras esferas, certo? Ele deve reverenciar, sim, a lei criacional que existe dentro dele. Então, limitado em sua esfera, o Estado não pode nem ignorar, nem modificar, nem romper o mandato divino sob as quais as esferas sociais estão e sob as quais elas caminham. O Kuyper fala uma coisa muito interessante sobre isso, dizia que o Estado nunca pode se tornar um povo que asfixia a totalidade da vida. Ele deve ocupar o seu próprio lugar em sua própria raiz, entre todas as outras árvores da floresta, e assim deve honrar e manter cada forma de vida que cresce independentemente em sua própria autonomia. Então, a esfera do governo civil não pode ser hierarquizada no restante da sociedade. As outras esferas, queridos, não são partes de um todo, né, que é regido de cima para baixo pelo Estado. Então, nós temos, às vezes, uma ideia de que o Estado governa sobre todas as coisas. A partir dessa ideia das esferas de soberania, nós entendemos que não funciona assim. O governo soberano é de Deus. Se pensamos que o governo ou o Estado governa sobre tudo, o que nós estamos fazendo é invertendo a ordem, colocando o Estado como Deus, e aí Deus e as outras coisas simplesmente limitados à sua regulamentação. Mas a grande pergunta é a seguinte: quem é que regula essas esferas? Porque pode ser que uma esfera ultrapasse a sua fronteira, né? O Kuyper defendia, queridos, que o Estado ele tem o poder de polícia dado por Deus, certo? Então, na ideia do Kuyper, o Estado ele tinha que manter especial vigilância e atenta supervisão para que as esferas não transgredissem uma a esfera da outra, certo? Então, ele dizia que o Estado ele pode interferir nas esferas por um tríplice direito e dever. Quando as esferas diferentes entram em conflito, para forçar respeito mútuo entre as linhas divisórias de cada uma, defender pessoas individuais e fracas daquelas esferas contra o abuso de poder das demais e constranger todas a exercer as obrigações pessoais e financeiras para a manutenção da unidade natural do Estado. Então, na ideia dele, quando uma esfera ultrapassa o limite que deveria ser, que não deveria ultrapassar, ele diz que o Estado, então, deve apoiar, reconhecer e promover a integridade das demais esferas, né? Então, o Estado tem o dever de compelir uma consideração mútua pelos limites de cada um, dando a cada esfera aquilo que lhe é devido, ou seja, deixando cada esfera trabalhar ou desenvolver-se dentro daquilo que o próprio Deus criou. E aí, queridos, nós temos que pensar então quais os desdobramentos disso para o calvinista enxergar o Estado. Primeiro, que o Estado não é uma esfera autônoma. Meus queridos, o calvinista, a partir das Escrituras, entende que a sociedade não é centrada no indivíduo, que a sociedade não é centrada nas instituições, mas na soberania de Cristo e de Deus sobre todas as esferas da criação. O David Koizes, ele fala uma coisa muito importante sobre isso, que as implicações mais importantes dessa doutrina das esferas de soberania são: a soberania derradeira pertence somente a Deus. Nós lemos lá em Romanos 13 que fala sobre isso, né, que Deus é a autoridade suprema, e aí entra o segundo ponto: toda a soberania terrena é subsidiária da soberania de Deus, ou seja, as autoridades que existem na terra só existem porque foram dotadas por Deus com essa autoridade. Então, a autoridade suprema, que é Deus, ele subsidia essa autoridade a outros homens, para que esses homens possam, de certa forma, dentro daquilo que é a vontade do Senhor, dirigir a humanidade. Não
não há nenhum foco último ou penúltimo de soberania deste mundo do qual todas as demais soberanias sejam derivadas. Ou seja, qualquer autoridade existente neste mundo, ela parte da pessoa de Deus. Então, o calvinismo e a Bíblia rejeitam o conceito de soberania absoluta do Estado, bem como também não aceita o conceito de soberania absoluta do povo. Então, para nós, para a fé cristã, o poder reside na pessoa de Deus em Cristo, que é Senhor de todo o poder e autoridade, como diz Apocalipse 19:16, Apocalipse 1:5, Efésios 1, versículos 21 e 22. Então, nesse sentido, queridos, existe uma estreita relação entre todas as esferas, pois todas são submissas a Deus e são responsáveis perante a sua palavra. Então, tanto a igreja, quanto o Estado, quanto a família, quanto o trabalho, quanto a artes, queridos, tem prescrições específicas definidas pelo próprio Deus na Bíblia. Ou seja, todas as esferas são limitadas em funções e poderes. Não são autônomas, elas são dirigidas pela lei do Senhor. E dentro disso também, queridos, há uma distinção, sim, entre Estado e igreja, tá bom? E aqui é um ponto importante. Afirmar que há uma separação, né, entre igreja e Estado, de forma nenhuma, queridos, implica em uma antítese radical entre o Estado e Deus, ou entre o cristianismo e o Estado, tá bom? Essa separação, ela é institucional e funcional. Então, a função dada por Deus, por exemplo, à igreja, é de cumprir a grande comissão, Mateus 28, 19, né? A tarefa do Estado, em contrapartida, é administrar a justiça, punir os transgressores, como nós lemos lá em Romanos, capítulo de número 13. Ao poder, né, que a gente entende que Deus concedeu à igreja o poder das chaves, Mateus 16, 18, ou seja, a atividade da igreja é pregar, é ensinar e aplicar a palavra de Deus a todas as esferas da vida, né? Com esse poder das chaves, queridos, a igreja tem autoridade para fazer a diferença entre aquilo que é certo e errado. Então, na perspectiva das esferas, quem de fato fala sobre moralidade é a igreja. A igreja é que fala aquilo que é certo e aquilo que é errado à luz da palavra do Senhor. E o Estado tem o poder da espada, né, que é justamente, a partir lá de Romanos 13:4, o poder de punir os transgressores na forma da lei moral de Deus, protegendo o cidadão que cumpre o bem. Então, o Estado não deve, por exemplo, usar o poder da espada para converter a população. Teve uma oração, né? Eu não sei quem foi que fez essa oração, mas eu acho que teve uma oração que na época deu uma repercussão muito grande, né? Por quê? Porque muitos defendem que as crenças religiosas jamais devem desempenhar qualquer papel no processo de tomada de decisão política, tá bom? Então, quem defende isso vai dizer que o lugar da crença religiosa é em casa, ou seja, é na esfera privada, né? E os grupos religiosos não devem exercer qualquer influência sobre qualquer processo político. Mas essa visão, queridos, ela é errada, porque a liberdade religiosa, né, ou a laicidade do Estado, garantida por Constituição, não é ausência de religião. Não é ausência de religião. Queridos, o Estado, ele não pode criar uma lei, e essa liberdade de religião fala justamente sobre isso, não pode criar uma lei para estabelecer uma religião estatal ou proibir o livre exercício das religiões. Então, por exemplo, o que feriria a laicidade do Estado? Se o Estado falasse, olha, ou a liberdade religiosa, se o Estado falasse, a partir de agora, a religião predominante é o hinduísmo, e nenhuma outra forma mais é tolerada. Aí sim estaria ferindo a liberdade religiosa. Então, nós temos que, de fato, queridos, enxergar que uma opinião religiosa pública, ela, de forma alguma, é imposição de crença. De forma nenhuma, queridos. Ainda mais para nós cristãos, porque para nós a fé cristã, ela não é imposta, a fé cristã é dom de Deus. Então eu posso falar sobre Cristo para quem eu quiser. Que eu não estou impondo a minha fé, porque aquela pessoa só vai de fato crer em Cristo se Cristo
tocar no seu coração, converter o seu coração a Ele. Então nós temos que entender, queridos, que falar a sua opinião em público de caráter religioso, de forma alguma você está impondo a sua fé. Você está falando. A outra pessoa pode dizer, não concordo, ela tem liberdade de expressão para isso, cada um toma o seu caminho e vai para casa. Então, a igreja, queridos, ela não é, de forma nenhuma, inimiga do Estado, porque ambos são servos de Deus, né? E além disso, a igreja ela serve como uma bússola moral do Estado, né? A igreja é ela que vai dizendo constantemente, olha, e aqui é um ponto interessante, porque olha só, se a igreja serve como bússola moral do Estado, quando nós vemos o Estado fazer alguma coisa errada, à luz da palavra do Senhor, se nós não podemos nos envolver na questão pública, nós temos que ficar calados. Então se fizermos isso, nós estaremos contrariando aquelas esferas de soberania, aquilo que Deus colocou como lei inata daquela esfera. Então, o papel da igreja, queridos, o que diz respeito à sua relação com o Estado, é ser bússola moral do Estado. É falar quando o Estado age de forma contrária à palavra do Senhor. É confrontar mesmo, é falar daquilo que muitas vezes o governo faz ou o Estado faz, que não bate com as escrituras sagradas, né? E ao mesmo tempo a função do Estado é garantir a liberdade religiosa e de expressão da igreja. A igreja tem que ser protegida em poder fazer isso. Eu estava vendo ontem, alguém me mandou um link de uma reportagem. Aconteceu no Maranhão, se eu não me engano foi ontem ou foi na sexta, de que estava um grupo de religiosos de uma igreja pentecostal se reunindo e uma juíza bateu na porta e disse o seguinte, olha, abaixa o som que está me atrapalhando. E mais ou menos a história foi desenrolando, parece que depois veio a polícia, acabou com o culto, o pastor foi preso, a esposa do pastor foi preso, e a frase da juíza foi a seguinte, se vocês não respeitam nem o juiz, vão respeitar quem? Só que naquele momento, aquele grupo não estava infringindo qualquer lei. Eles estavam cumprindo tudo aquilo que era dito pela lei, e nesse aspecto que nós vamos ver é justamente uma inversão. O Estado, de certa forma, não dando à igreja, não garantindo à igreja a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, a liberdade religiosa. E eu quero partir, então, para o final, queridos. Eu quero pensar com você em duas implicações rápidas que falamos hoje, e aí nós terminamos o nosso momento juntos nessa manhã. A primeira é que nós precisamos, sim, ter uma fé pública. Nós precisamos, sim, queridos. O secularismo, né, essa vertente que orienta a vida em oposição a Deus, ela tem influenciado a sociedade. Os secularistas, eles bradam, olha, tem que haver separação entre Estado e igreja, né? Os religiosos devem exercer a sua fé de forma privada. E eu vou dizer para você, eu fico triste quando eu escuto cristãos falando sobre isso. Sabe por quê, queridos? Porque a fé cristã defende que existe sim distinção entre as esferas da igreja e do Estado, mas isso não quer dizer que você, cristão, quando você não está na igreja, quando você está lá fora, que você é neutro moralmente ou espiritualmente. Ou você só é cristão quando está aqui dentro? Ou quer dizer que as escrituras dirigem a sua vida somente quando você está na igreja? As escrituras não dirigem a sua vida, por exemplo, quando você trabalha, quando você negocia, quando você estuda, quando você desenvolve a sua profissão, quando você trata no seu ambiente familiar? Lógico que sim. Então, defender a separação, queridos, entre Estado e igreja, como separando a religião do restante da vida, ou seja, a religião é fórum íntimo, queridos, isso é sucumbir à secularização. Para o cristão, queridos, a secularização, ela é problemática. Por quê? Nós entendemos que toda a vida do cristão é permeada pela nossa fé em Cristo, ao que nós chamamos de cosmovisão cristã. Então, é Cristo e a partir de Cristo que nós nos relacionamos com o mundo. Então, quando nós falamos o seguinte, olha, a religião, ela é fórum íntimo, só posso exercer dentro de casa ou da igreja, nós estamos entrando em conflito veemente contra aquilo que a palavra do Senhor nos explica sobre ser discípulo de Cristo. E para você ter uma ideia, como que nós cristãos não percebemos isso? Tem um filósofo, Jürgen Habermas, ele não é cristão,
E ele fala uma coisa muito interessante, que ele disse que a fé cristã, que é uma visão de mundo toda abrangente e não tirânica, ele ainda usa essa expressão, que a fé cristã ela nunca foi tirânica, nunca foi de impor ninguém, nada. Ele vai dizer o seguinte, que os crentes hoje desistiram dessa abrangência da fé por conta da secularização, que colocou a religião, queridos, num cantinho escuro da nossa existência. E aí entende-se porque muitos de nós não queremos nos envolver com a vida pública, porque nós estamos cedendo a essa secularização. Meus irmãos, o James Sire dizia que ou vivemos a nossa cosmovisão ou ela não é a nossa cosmovisão. Nós precisamos fazer da nossa fé em Cristo as lentes para a nossa ação como cristão nas esferas ou na esfera pública. Então entenda que a fé cristã ela nos ajuda e nos orienta a como devemos de fato nos mover na esfera pública. E por último, nós precisamos também ter uma fé profética. Não é simplesmente dizer que você tem uma fé, né? Eu tenho uma fé, mas e aí? Né? Todo mundo tem, né? A fé em alguma coisa alguém tem, né? A Bíblia fala que até o diabo crê em Deus e teme. Então, ter fé por fé não adianta nada. Então, além da fé ser pública, ela tem que ser profética. A fé cristã é uma fé profética que visa corrigir o mundo. A fé cristã, queridos, ela deve ser atuante em todas as esferas da nossa vida, na educação, comércio, na política, no entretenimento. E por que isso? Porque nós desejamos a transformação. Então, eu quero pegar aqui dois conceitos de um teólogo croata, o Miroslav Volf. Não concordo com muita coisa que ele diz, mas nesse aspecto aqui dá para fazer uma aplicação bem interessante. Ele fala que a transformação ou a ação profética da igreja, ela passa por dois pontos. A ascensão, ou seja, é quando nós nos encontramos com Deus através da palavra do Senhor, só que ao mesmo tempo existe o retorno. O que é o retorno? Na ideia dele, é quando nós temos um intercâmbio com o mundo a partir dos elementos da ascensão, ou seja, nós vamos até a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos orienta, então nós voltamos para o mundo, nos relacionando com o mundo a partir da orientação que recebemos da palavra do Senhor. E aí o Miroslav Volf vai dizer uma coisa mais interessante ainda, que sem a ascensão receptiva não há mensagem transformadora vinda de Deus, sem o retorno criativo não há nenhum engajamento na transformação do mundo, exclua-se uma ou outra situação e já não temos uma religião profética. Juntos, a ascensão e o retorno formam um coração palpitante da religião profética. Então, queridos, o papel do cristão não é dicotomizar a sua vida, né, público e privado, mas ascender a Deus através da revelação do Senhor escrito, que é a sua palavra, e ao mesmo tempo retornar às esferas públicas da nossa vida, sendo orientados pelos elementos revelacionais escritos por Deus em sua palavra. E eu quero terminar aqui com a citação do Sproul, que descansa já no Senhor, que em um artigo, A Voz da Igreja, ele diz que pode ter sido politicamente incorreto o fato de Natã confrontar Davi sobre o seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Pode ter sido politicamente incorreto o fato de Elias enfrentar Acabe por seu confisco pecaminoso da vinha de Nabote. Nesses e em outros exemplos da Bíblia, vemos que os representantes da igreja não tentavam tornar-se o Estado, mas ofereciam uma crítica profética ao Estado, apesar das possíveis consequências. A igreja não é o Estado, mas é a consciência do Estado. E essa é uma consciência que não pode se dar ao luxo de tornar-se cauterizada e silenciosa. Oremos, queridos.